empolgada, tá afiada para fazer as perguntas, né, Raquel? Muito bem. Vamos lá, meus amores, dar início aí à nossa aula. Hoje nossa aula será de cuidados de enfermagem com os drenos, né? Vamos conhecer aí a como manipular um dreno, o que são esses drenos, né? Qual é a utilidade deles, para que realmente ele serve ali para um paciente que está utilizando, ok? Então, hoje a gente vai entender aí um pouco mais sobre esses drenos, tá, gente? Professora, quem é que utiliza dreno? É todo tipo de paciente? Como é que funciona isso, né? Então, assim, gente, vocês vão perceber que drenos vai ser aqueles pacientes que estão, muitas vezes, em um estado mais crítico de saúde. Se você for no JF da vida, né, para quem gosta de urgência e emergência, se você for em um JF da vida, vocês vão ver muito dreno, tá certo? É assim, mais da metade das pessoas que estão internadas lá estão utilizando o dreno. Por quê? Porque muitas vezes utiliza quando tem uma facada, quando tem bala, tá certo? Pronto, nesse aí é que lasca, menina. É aí que o paciente tem que usar um dreno, tá certo? Que aí realmente vai ter que drenar essa secreção que ficou dentro do paciente. Vou já explicar direitinho para vocês, então fique aí com um caderninho, uma caneta na mão, anotando tudo, viu? Vamos lá. E aí, meus amores, a origem da palavra drenar, né, vem do inglês, tá certo? Que significa escoar, esgotar e escorrer. Ou seja, sugar, tá? Facilitando aí a vida de vocês, a palavra drenar significa sugar, tá bom? E aí, na imagenzinha, eu coloquei para vocês aí alguns exemplos, né, de drenos que são utilizados. E aí vem a pergunta, professora, quem é que pode colocar esse dreno? Esse dreno, gente, só quem pode colocar é o médico, tá certo? Que é um procedimento cirúrgico que é realizado, tá? O enfermeiro pode, professora? Não, é um procedimento cirúrgico. É como se aquela pessoa passasse por um simples processo de cirurgia, né? Uma pequena cirurgia, para implantar esse dreno, tá certo? Então, somente os cirurgiões, médicos cirurgiões, que pode estar fazendo a colocação desse dreno, tá? Mas, professor, o que é que o técnico de enfermagem tem a ver com isso, né? Que eu vejo aí que é a dúvida de muitos alunos. Porque é você da enfermagem que vai manipular esse dreno, tá, gente? São vocês que realmente vai pegar ali o dreno, fazer a limpeza, né? Tirar todo o resíduo que tem dentro desse dreno de sucção, que eu vou mostrar os tipos de drenos para vocês, tá bom? Então, o técnico que vai manusear esse dreno. Professor, e para retirar, como é que se retira? É a gente que retira esse dreno? Não, tá? Para retirar, ou é o médico ou é o enfermeiro. Aí o técnico de enfermagem tem que saber por quê? Porque ele vai auxiliar. Ele que vai preparar todo o material, né? Ele que vai dar todo o suporte, tá bom? Então, por isso que vocês têm que entender aí sobre os drenos, né? Sobre os tipos de drenagem. Vamos lá. Então, meus amores, nós temos aí o conceito de dreno, né? Esse dreno vai ser um material que, quando necessário, é colocado em uma cavidade ou ferida. Professora, como assim? Pode colocar um dreno em um determinado órgão? Pode. Pode colocar um dreno, sei lá, em uma úlcera que tá ali com bastante secreção? Pode, tá certo? Então, vocês vão ver aí que o dreno, gente, ele vai ser utilizado em toda a cavidade do nosso corpo. Tá bom? Em uma ferida que tá ali bastante secretiva, né, com bastante pus, ou então que está saindo bastante sangue, eu vou precisar de um dreno, tá certo? Porque enquanto aquele local ali estiver com esse processo, né, infeccioso, que vai estar ali saindo essa secreção purulenta, pode estar saindo muitas vezes, que eu vou mostrar já o tipo de secreção para vocês, tá? E aí, se tiver saindo essa secreção, o organismo vai estar apresentando uma infecção, tá bom? Então, muito cuidado aí na hora de manusear esse dreno, tá certo? Vamos lá. Nós temos aí alguns objetivos do dreno, né? Ou seja, para que serve esse dreno, né, professora? Qual é a maior utilidade desse dreno? Então, vamos lá. Primeiramente, meus amores, nós temos aí evitar o acúmulo de líquidos em sítios onde se deseja o fechamento de espaços vazios, certo? Ou seja, vocês vão ver aí que existem diversos tipos de dreno. Cada dreno vai ter a sua utilidade, né? Vamos supor, tem uns drenos que são de sistema aberto e tem uns que são de sistema fechado.
Vou já diferenciar esses dois tipos de drenos para vocês. Mas esse dreno, todos esses, gente, vão servir para sugar essa secreção, tá bom? Drenar todo tipo de secreção que não está sendo boa para o organismo dessa pessoa, tá bom? Nós temos aí também promover saída de secreções ou ar que se acumulam. Tem alguém com áudiozinho ligado, olha se não é o seu, viu? Tô escutando um zumbidozinho. Vamos lá. Promover a saída de secreções ou ar que se acumula seromas, hematomas e pus. Como assim, professora? Vamos lá. Como eu falei para vocês, gente, o dreno é que vai ser responsável por tirar toda essa secreção que está ali naquele determinado local, certo? Só que nós temos alguns tipos de secreção. Nós temos aí, primeiramente, os seromas. Professor, o que são esses seromas? Gente, esses seromas é um tipo de secreção mais fluida, ou seja, é uma secreção mais transparente, tá certo? E aí o termo técnico que a gente utiliza, que lembra que eu falei para vocês que vocês têm que estar usando o termo técnico? Pronto. Pois a gente chama essa secreção transparente de seromas, tá bom? Então, sempre quando tiver ali saindo da cavidade essa secreção purulenta, a gente coloca lá no prontuáriozinho do paciente, que é seroma, tá bom? Não pode colocar secreção transparente, ou então secreção fluida, tá certo? É seromas. Vamos lá. Nós temos aí também os hematomas. Professora, como assim, né? Então, vamos lá. Vocês estão aqui no meio da rua e aí, sem querer, levam uma queda e taca a cabeça no chão. Vai gerar o quê? Um hematoma, tá certo? Que é ali o acúmulo de sangue. Professora, sempre vai gerar um hematoma na queda? Não. Tô dando um exemplo aqui de uma pessoa que teve uma queda muito grave, né? Que tacou ali a cabeça no chão e gerou esse hematoma, tá certo? Quando gera esse hematoma, gente, fica ali um acúmulo de sangue na cavidade da cabeça dessa pessoa, no crânio dessa pessoa, tá bom? E aí, como tem esse acúmulo de sangue, precisa-se realizar a drenagem, tá certo? Então, vocês vão ver aí que muitos hematomas, né, que acontecem não só na cabeça, mas em todo o corpo, vai ter essa necessidade de drenagem de todo tipo de substância que tá ali, né? Vamos supor, hematomas, a substância é sangue, né? Nos seromas, aquela substância mais fluida. E nós também temos o pus, né, gente? Que a gente pode falar também purulento, né? Secreção purulenta, tá certo? Que aí o termo técnico que a gente utiliza é secreção purulenta, ok? Sempre quando vier pus, o pus já vai ser mais amarelo, esverdeado, né? Então, a gente vai utilizar um termo técnico como secreção purulenta, tá bom? Então, quem tá anotando aí, já fica aí no caderninho, vai anotando tudo, viu, meu povo? Vou repetir. Seroma, secreção transparente. Hematoma vai estar associado a sangue. E pus, secreção amarelada ou esverdeada. Ok? Show, vão colocando as dúvidas de vocês, comentários aí no chat, viu? Depois eu vou ler tudo, viu, meus amores? Vamos lá. E aí, outro dos objetivos que nós temos aí dos drenos são a introdução, quando existe ou espera coleção anormal da secreção, né? Ou seja, uma cavidade que está ali saindo muita secreção necessita de um dreno. Tá bom? Então, muitas vezes vocês vão ver que o paciente sai de uma cirurgia, ele já sai com dreno, né? Por quê? Porque tem uma quantidade a mais, digamos que acima do normal, tá certo? E aí há necessidade realmente que faça essa drenagem. Ok, gente, tranquilo até aqui ou tá difícil? Vão respondendo aí no chat, viu? Se estiver difícil, vocês vão me falando aí, que depois eu dou uma repetida, igual como eu fiz com o pessoal da manhã. Teve algumas pessoas que tiveram dificuldades em alguns determinados temas. E aí eu voltei o slide e fui explicar novamente, tá bom? Então, por isso que eu quero que vocês anotem, mas não se preocupe que depois eu passo novamente, para quem tiver aí alguma dúvida, tá? E aí, meus amores, agora nós temos a classificação dos drenos, né? Ou seja, como esses drenos são classificados. Então, nós temos aí alguns tipos de classificação, que vai estar ali voltada para o tipo de material desse dreno. Vocês vão ver já que existem alguns materiais. A estrutura básica,
os tipos de sistemas de drenagem, que tem drenos e cada dreno tem o seu sistema de drenagem, o uso que é feito esse dreno e a forma de ação, tá bom? Então, nós vamos aí diferenciar toda essa classificação dos drenos, tá? Vamos lá. Primeiramente, gente, a gente tem que entender o dreno como a forma e a ação, tá bom? Então, essa forma e ação, ela vai ser dividida em 3, tá? Então, primeiramente, nós temos aí a capilaridade. Professora, como assim? Gente, a capilaridade vai ser o dreno que é responsável pela saída das secreções que se dá através da superfície externa, ou seja, o dreno de Penrose. Esse dreno de Penrose, gente, é um tipo de dreno que eu vou já mostrar uma fotinho para ele para vocês, para que vocês possam entender melhor. E esse dreno, gente, digamos que é um dreno mais externo, certo? Não é um dreno que vai estar ali envolvido nos órgãos do paciente. Muitas vezes a gente utiliza esse dreno de Penrose em uma ferida, tá certo? Que está ali com secreção. Ou seja, vai ser algo mais externo da superfície do corpo. Não vai ser muito dentro, né? Não vai ser interno, ok? Então, nós temos aí a capilaridade. Show! Vamos lá para o próximo. Nós temos também, gente, a gravitação. Professora, como assim? O dreno, gente, como tem a sua forma, nós temos a forma de gravitação. E essa forma de gravitação, ela utiliza-se catéteres de grosso calibre, ou seja, um catéter mais grosso, tá? E aí vão ser colocados na cavidade e concentrada a bolsa coletora ou borrachas de látex, como o dreno de tórax, tá certo? Então, vocês vão ver que esse dreno de tórax, ele é bem mais grosso, ele tem esse calibre mais grosso, e ele também vai vir com um saco coletor, tá certo? Ou tanto pode vir com um saco coletor, com uma bolsa coletora, tá certo? Que vai ficar armazenada toda essa secreção. Professor, essa forma, né, que a senhora está falando de gravitação, qual é esse tipo de dreno, né? São drenos, gente, que a gente utiliza para drenar grandes substâncias, tá? Então, vamos supor que o paciente tem muita secreção, né, em uma determinada região, vamos supor, na bile, tá certo? Só dando um exemplo para vocês. Vamos supor que ele está ali com bastante secreção na vesícula biliar. E aí eu vou precisar colocar um dreno mais grosso, de calibre mais grosso, e que faça realmente essa drenagem, né? Que tenha ali um vácuo dentro que possa estar sugando toda essa secreção. Deu para entender, gente? Show! Então vamos lá. Nós temos aí, meus amores, também o dreno de sucção, né? A forma de sucção, tá bom? Geralmente ele vai ser utilizado em substâncias em que se prevê o acúmulo de grande quantidade, né? Então, assim, se tiver muita quantidade, a gente coloca o de gravitação, né? Que é o dreno de tórax que vocês vão ver aí. Mas se tiver uma quantidade exagerada, vai precisar de um sistema mais crítico, gente, que realmente vai precisar fazer, digamos que uma forma mais brusca de sugar essa secreção. E a gente utiliza o dreno de sucção, que é mais conhecido como Portovac, tá certo? Ou vocês vão escutar muito na prática. Pessoas vão falar dreno de sucção e algumas pessoas vão falar dreno de Portovac. Vou já mostrar aí a fotinha dele para vocês entendam realmente o que eu estou dizendo, tá? Vamos lá. Quanto ao material, gente, então vocês vão ver 2 tipos de materiais aí ao utilizar um dreno, tá certo? Primeiramente, no dreno de tórax e na sonda nasogástrica, né? Porque vocês vão ver que muitas vezes um paciente, quando ele vai passar por uma cirurgia, né, ali no estômago ou então no intestino, a gente vai precisar retirar todo o líquido, todo tipo de resíduo desse paciente. Ou seja, tudo que ele se alimentou, que está ali armazenado no estômago, a gente vai aspirar, né? Como é que a gente aspira, professora? A gente vai introduzir uma sonda nesse paciente, uma sonda nasogástrica, e vamos conectar a um dreno, tá certo? Que é exatamente, gente, esse coletor aí que vocês estão vendo, ó, como se fosse realmente, digamos assim, um frasco, tá bom? É um frasco coletor, que a gente chama mais de frasco coletor, tá bom?
E aí, todo tipo de secreção que tiver no resíduo, né? Ou seja, todo tipo de resíduo que tiver dentro do estômago desse paciente, essa sonda vai ser responsável por sugar, né? Todo esse líquido e vai ser juntamente colocado com esse dreno, né? Que é esse que vocês estão vendo aí do lado direito, tá bom? E aí, o material dele vai ser um plástico, certo, gente? Vai ser algo mais duro, que realmente vai ter uma sucção maior, tá bom? Nós temos aí outro tipo de material também, que é o dreno de borracha, certo? Que ele vai ser de borracha, né, látex, ou vai ser de silicone, tá bom? Então, tanto pode ser de látex, como pode ser de silicone. E aí, gente, nós temos alguns formatos, né, de sondas e de drenos que vão ser utilizados aí para esse tipo de material, tá bom? Nós temos aí a sonda de Malecote, a Nelaton, o dreno de Penrose e o dreno de Kerr, tá, gente? Que eu vou já mostrar para que vocês entendam direitinho sobre esses tipos de dreno e de sonda, tá bom? Que inclusive nossa aula também, após o intervalo, a gente vai falar sobre sonda, tá? Os tipos de sonda que nós utilizamos aí para alimentação do paciente, para o paciente urinar, né? Ou seja, fazer xixi, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar isso aí. Então, por isso que eu tô falando, prestem muita atenção, minha gente, porque essa aula hoje é um pouco mais complicada. Vamos lá, meus amores. Então, nós temos aí contra a estrutura básica, né? Ou seja, a estrutura desse dreno, nós temos estruturas laminares, né? Então, para quem foi para estágios, pode ser que já tenha visto algum desses tipos de dreno, tá bom? E aí, dentre as estruturas, nós temos aí as estruturas laminares, que é mais conhecido como dreno de Penrose, tá? Gente, como vocês podem ver, o dreno de Penrose, ele vai ter essa forma de duas lâminas finas. É muito parecido como se fosse um dedo de luva, né? Não tem quando a gente coloca a luva na mão e aí não fica aqueles dois dedinhos, né? Pronto, então esse dreno de Penrose, gente, é muito parecido, tá? Inclusive, vocês estão vendo aí uma fotinha do lado direito de vocês, né? E aí vai ter esse dreno de Penrose, que é um tipo de estrutura, um tipo de dreno que vocês vão utilizar, tá? Então, vocês vão ver aí muito na prática, porque ele é bastante utilizado. Lembrando, gente, que esse dreno de Penrose, ele vai drenar secreções pequenas. Em grande quantidade, nós não vamos utilizar esse dreno de Penrose, tá bom? Vamos lá. Nós temos também, meus amores, os tubulares, né? Que vai ser a estrutura aí básica de um dos tipos de dreno, tá bom? Então, como vocês podem ver aí do ladinho, tem uma imagem de uma sonda uma sonda vesical de demora, tá certo? E do lado aí direito de vocês vai ter uma sonda vesical de demora. Professora, essa sonda aí é feita de quê, né? Então, assim, gente, como vocês podem ver, é um tecido bem maleável. Inclusive, quando for na prática, eu vou mostrar para vocês, certo? E aí, ele vai ser em formato de tubo, vai ter esse comprimento e um diâmetro variável. Por quê? Porque isso vai depender, né? O tipo de sonda vai depender, o tipo de dreno também vai depender da estrutura da pessoa. Ou seja, sabe, se a pessoa foi muito grande, você não vai poder colocar um dreno ou então uma sonda pequena, entendeu? Vocês vão ter que colocar realmente de acordo com a estrutura dessa pessoa, tá bom? Criança também vai ter diferença, adolescente, adulto, né? Idoso. Então, tudo isso vai depender do formato da pessoa, da idade, né? Do tamanho também, porque imagina, um menino que tem 17 anos, mas já tem o corpo todinho de adulto. Eu vou colocar uma sonda pequenininha nele? Não vou, né, gente? Então, assim, isso vai depender muito da estrutura da pessoa, tá bom? Então, nós temos exemplos aí de drenos tubulares, né? Que é o dreno de tórax, que é um exemplo de dreno tubulares, né? Que vai ser em formato de tubo, tá bom? Nós temos aí o catéter de Fala e o tubo de Malecote. Vou já mostrar para vocês esses tipos, tá, gente? Vamos lá. Quanto ao uso, né? Ou seja, professora, eu vou utilizar esse dreno quando e para quê, né? Vamos lá entender um pouquinho. Nós temos aí, gente, os drenos, eles podem ser utilizados nas vias biliares. Professora, como assim via biliares? Não tive anatomia ainda, ou então se já tive, não me lembro, né? Vamos lá, relembrar um pouquinho aí de anatomia. Então, gente,
As vias biliares vai ser um nome, né? Quando a gente utiliza esse vias biliares, é um nome aos órgãos que compõem o fígado. Ou seja, vai ser composto aí pela vesícula biliar e o pâncreas, tá certo? Então, sempre quando vocês escutarem esse nome, né? Vias biliares, o que é vias biliares, né? Vai ser composto pelo vesícula biliar e pelo pâncreas, tá bom? Então, essa sonda, gente, ou então esse dreno, ele vai ser introduzido, né? Esses tubos de Kerr, por exemplo, que é um tipo de dreno utilizado, que vai ser utilizado aí na vesícula biliar ou no pâncreas, tá certo? Vai ser um sistema de drenagem externa, né? Digamos que vai ficar ali superficialmente, tá bom? Ok, meus amores. Deu para entender aí sobre as vias biliares? Então, vai ser o nome que é composto ali o fígado, tá certo? Sempre quando vocês escutarem esse nome, vias biliares, vai ser os órgãos que compõem o fígado, né? Que no caso é a vesícula biliar e o pâncreas. Ok, gente? Repetir aí para vocês, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm uma dificuldade maior, né? Porque não tiveram anatomia ainda, então vão ficar um pouco boiando, mas não se preocupem, tá? Vocês ainda terão essa disciplina de anatomia, para quem não teve ainda, e aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando, certo? Vamos lá, meus amores. Nós temos aí também a cavidade abdominal, né? Ou seja, toda a parte do nosso buchinho, né, minha gente? A gente pode se chamar de cavidade abdominal, tá bom? E aí podem ser utilizados drenos, como o de Penrose, né? O de Penrose vai ser drenado ali uma quantidade pequena de secreção. Se aquele paciente tiver com pouca quantidade, a gente utiliza muitas vezes esse dreno de Penrose, certo? E se o paciente tiver com muito dreno, a gente utiliza os drenos tubulares, tá? Que eu vou já mostrar alguns aqui para vocês. Certo, gente? Então, pode ser utilizado tanto nas vias biliares, né? Como eu falei para vocês, na vesícula biliar, no pâncreas e na cavidade abdominal, tá certo? Todos os órgãos ali que vão envolver a cavidade abdominal, certo? Olha aí, coloquei uma fotinha para vocês, para que vocês entendam o que eu tô falando, ó. Como é que fica o dreno no paciente, tá certo? Professora, fica desse jeito, desse jeito. E quem faz a limpeza, né, a manipulação desse dreno são vocês, tá certo? E aí ele vai ficar introduzido ali na barriga, né, da pessoa, por exemplo, né, como eu tô dando um exemplo aí da cavidade abdominal. E aí esse dreno também pode ficar na cabeça, tá bom? Então vai depender muito da situação do paciente. E aí, gente, quando a gente coloca esse dreno no paciente, quem é responsável por fazer toda a limpeza, né? Toda a manipulação são vocês da enfermagem, tá bom? Então, por isso que é necessário que vocês entendam direitinho, né? Como essa manipulação, que inclusive depois a gente vai ter uma aula, tá bom? Não se preocupem quando a gente retornar aí dessa pandemia. Vamos fazer uma aula prática de como realmente deve ser manuseado esse dreno, tá certo? E aí vocês vão entender direitinho como é que faz essa manipulação, tá? E aí, gente, em cima, né, vocês estão vendo aí o dreno de Kerr, tá certo? Professor, esse dreno de Kerr, ele é utilizado para drenar muita ou pouca secreção? Pouca, tá, gente? Por quê? Porque ele vai ser um sistema de drenagem aberto, certo? Então, vai ficar ali saindo secreção durante aí esse dreno, né? Vocês estão vendo que tem duas cavidades, um do lado direito e um do lado esquerdo, tá certo? E aí vai ficar sempre drenando secreção. Ok? E aí, logo por cima, a gente pode fazer um curativo, né? Para que realmente possa drenar nesse curativo, né? Que não fique ali totalmente aberto, tá bom? E nós temos aí também, meus amores, embaixo, na fotinha de baixo, né? O dreno de Penrose, tá certo? Vocês vão ver bastante na prática esse dreno, tá? Como eu falei para vocês, tanto tem esse formato aí, como tem aquele formato lá que eu disse para vocês, que parecia como se fosse 2 dedos de luva, né? Tá bom? Então, o dreno de Penrose vocês vão encontrar em 2 formatos, tá certo? Deu para entender, gente? Ó, nessa outra foto aí, como vocês estão vendo, esse dreno ele foi colocado em uma ferida, tá, gente? Muitas vezes pode ser uma ferida operatória, né? Em uma região ali que tem aquela cirurgia contaminada, tá certo? E aí pode gerar, muitas vezes, uma infecção no paciente. Aí começa a sair bastante secreção e há necessidade de colocar-se
um dreno, tá certo? Gente, tá tranquilo, tá dando para entender? Vão colocando aí no chat, viu? Porque essa segunda é um pouco mais complicada, digamos que é um pouco mais difícil de vocês entenderem. Então, assim, se eu estiver indo muito rápido, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vão me dizendo, tá bom? Vamos lá. Coloquei aqui outro exemplo para vocês de dreno, né? Vocês estão vendo aí esse dreno na cavidade abdominal do paciente, certo? E aí, meus amores, vocês vão ver que muitas vezes vai ter pacientes que vai apresentar essa barriga aí como se estivesse grávida mesmo, tá? Ou o paciente homem também pode apresentar, tá certo? Não só mulher, mas homem também. Às vezes tem um acúmulo de líquido, né, muito grande naquele paciente, e aí há a necessidade de fazer-se uma drenagem, tá certo? E aí sim, que é a famosa barriga d'água, né, que a gente chama. Então pode ser que esse paciente venha precisar de uma cirurgia, né? E antes da cirurgia, se colocado esse dreno, tá certo? Para que possa fazer uma drenagem maior desse tipo de secreção. Ok, gente? Vamos lá. Coloquei para vocês o uso, né? Para que a gente possa diferenciar o uso de cada dreno que a gente vai utilizar muito aí na nossa prática, tá? Esse que vocês estão vendo, gente, aí na imagem, é o dreno de tórax, tá certo? Então, esse dreno de tórax, ele vai ficar ali na cavidade um pouco mais abaixo da axila desse paciente, tá? Então, é igual como vocês estão vendo aí na foto. O dreno, ele vai conter aí esse frasco de drenagem, tá certo? Que vai ficar drenando toda a secreção, certo? E aí ele vai ser utilizado para retirar coleções líquidas e gasosas. Professora, por que gasosas? Porque, por exemplo, gente, lembra que eu falei para vocês em caso de bala, né? Ou então em caso de, muitas vezes, ter uma facada nesse paciente, pode-se gerar um pneumotórax. Como assim, professor? O que é pneumotórax, né? Nunca nem ouvi falar. Tem muita gente que não entende muito bem, né? E nunca ouviu falar desse pneumotórax. Vamos lá entender o que é um pneumotórax, tá, gente? Então, assim, quando há qualquer tipo de perfuração, né, que vai impedir ali a passagem de ar, né, ou seja, fazer esse processo de respiração do paciente. Então, quando o paciente muitas vezes leva uma facada, vai se formar ali uma abertura. Concordam comigo? Se ele levar uma facada, se ele levar uma bala, pode fazer uma abertura ali no pulmão. E aí, gente, o que é que acontece, tá? Na hora dessa facada, ou então na hora desse tiro, aquele sistema ele vai ficar aberto, né? E aí corre o risco do paciente pegar uma infecção pulmonar muito grave, que inclusive esse paciente ele pode evoluir para uma parada respiratória, por conta que aquele ar está saindo, está sendo totalmente contaminado. Digamos que sai ar limpo e entra ar sujo, né? Então, não é um ar que vai passar ali por nossas vias aéreas. Vai ser um ar que vai direcionado totalmente para o pulmão. Então, quando acontece isso, gente, muitas vezes a gente vai precisar de um dreno, certo? Para que possa realmente drenar todas essas secreções gasosas. Vocês estão entendendo, gente, mais ou menos aí como é que funciona? Opa! Sim, tá dando para entender. Pneumotórax, deu direitinho. Então, vocês vão ver muito aí, quem gosta de urgência e emergência, né? Vão ver aí bastante esse dreno de tórax, tá, gente? Não se assustem, porque muitas vezes sai muito pus, né? Ou então pode sair bastante sangue desse tórax do paciente, tá bom? E aí, sempre vocês vão estar realizando a limpeza desse frasco de drenagem, certo? Que, inclusive, depois eu vou mostrar para vocês na prática como é que se realiza essa limpeza. Aqui eu estou tentando focar com vocês mais a parte teórica, para que vocês realmente possam entender como é que funciona, né, todo esse sistema antes de realmente chegar à prática. Ok, gente? Vamos lá. E aí, meus amores, pode estar esse dreno de tórax, né? Ele pode estar localizado na cavidade pleural, ou seja, na pleura do paciente, na cavidade pericárdica. Professora, pode se colocar um dreno no coração? Sim, tá, gente? Tem alguns tipos de cirurgia que é se colocado um dreno no coração do paciente, tá bom? Então, vocês vão ver aí também, para quem gosta de centro cirúrgico, vai ver bastante esse dreno aí nas práticas, tá? Vamos lá.
Quanto ao sistema de drenagem, né? Vamos conhecer aí 2 tipos de sistema de drenagem, que é diferenciado aí, cada dreno tem a sua diferenciação. E aí, meus amores, nós temos o sistema de drenagem aberto, tá certo? Vamos entender aí um pouco da diferença dos dois. No sistema de drenagem aberto, gente, vai ser aquele que possui interação com o meio, ou seja, é necessária a entrada de ar. Como eu falei para vocês, esse dreno ele vai ficar aberto, tá bom? Por exemplo, o dreno de Penrose, que é o que eu mostrei para vocês. O sistema de drenagem dele vai ser um sistema de drenagem aberto. Por quê? Porque ele vai ficar ali muitas vezes entrando ar, para ter realmente um funcionamento do sistema, tá? Em casos de feridas, né, em casos de abscessos, a gente utiliza esse sistema de drenagem aberto. Ele não vai ser ali, digamos que acoplado com uma bolsa, né, como eu mostrei para vocês com o frasco. No sistema de fechado, no sistema de drenagem aberto, não há necessidade de se colocar essa bolsa ou então esse frasco, tá certo? Já no sistema fechado, gente, é o contrário, né? Já tá dizendo fechado, vai ser totalmente ali vedado, não vai ter a entrada de nenhum tipo de micro-organismo, nenhum tipo de bactéria, tá certo? Então, ele não requer elementos externos adicionais para seu perfeito funcionamento. Ou seja, vai utilizar ali um sistema vedado, né? Não vai, como eu falei para vocês, não vai entrar e nem vai sair ar, tá certo? Lembrando, gente, que esse sistema de drenagem fechado, ele é totalmente estéril, ou seja, tem uma limpeza muito grande, né? Totalmente ali livre de bactérias, livre de micro-organismos, tá bom? Então, realmente vai, digamos que necessidade de uma técnica maior. Então, como, por exemplo, meus amores, nós temos aí o Portovac e o dreno de Penrose, tá certo? Eles são muito utilizados aí o sistema de drenagem fechado, né? Como eu mostrei para vocês, eles vão ser acoplados com essa parte do frasco, vai ter um frasco, ou muitas vezes vai ter uma bolsa. Ok, gente? Dúvidas vão colocando aí no chat, viu? Tô só esperando aqui, já eu vou parar para tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá, meus amores, conhecendo agora um pouquinho dos tipos de dreno, certo? Vamos diferenciar aí esses drenos. Então, nós temos o de Penrose, né? Como eu já mostrei para vocês, já mostrei uma foto aí nos slides anteriores, então vocês estão mais familiarizados com esse dreno. Professora, por que a senhora está mostrando tanto de Penrose? Porque é o mais utilizado, gente. Vocês vão ver aí bastante na prática esse dreno de Penrose, tá certo? E aí vai ser esse dispositivo de látex, né? Ou seja, de borracha, tá? Vai conter essas 2 lâminas finas, que vai ser bastante flexível, né? Vocês vão ver que é muito parecido realmente com dedos de luva, tá? E aí permite o escoamento de secreção. Vai escoar a secreção por essas lâminas finas. A secreção vai ficar saindo, então muitas vezes vai precisar de um curativo, certo? Mas um curativo que não seja totalmente fechado, tá, gente? Porque, como eu falei para vocês, há necessidade de ar, tá certo? Então, quando há necessidade de ar, a gente não pode fazer um curativo oclusivo nesse paciente. Inclusive, eu dei até uma aula para vocês de curativo, não foi? Então, é para vocês saberem diferenciar o curativo oclusivo, semi-oclusivo e não oclusivo, tá bom? Então, nesse caso, gente, de dreno de Penrose, muitas vezes a gente faz um semi-oclusivo, né? Que é realmente só tampar ali as bordas desse curativo, tá bom? E aí nós temos algumas indicações desse dreno de Penrose, né? Então, primeiramente, nós vamos utilizar para monitorar sangramento pós-cirúrgico, certo? Então, vocês vão ver que alguns tipos de cirurgia, após terminar aquela cirurgia, o paciente ele pode sair com um dreno desse de Penrose, tá? Que aí vai ficar drenando toda a secreção que ficou no organismo desse paciente. E também nós utilizamos para drenar abscesso. Lembra que eu falei para vocês que é em pouca quantidade esse dreno de Penrose? Então, o abscesso, gente, muitas vezes a gente utiliza esse dreno de Penrose, tá certo? O que é abscesso, professora? Gente, é um tumor, tá certo? É um tipo de tumor que vai ter, digamos que uma quantidade de pus que vai estar ali armazenada, certo? E aí, o termo científico que a gente fala é abscesso, não é tumor,
tá bom? Então, vamos supor, tô com pelo encravado, por exemplo, e aí forma um abscesso bem grande, né? Não é aqueles abscessos pequenininhos não, viu, meu povo? É realmente um abscesso bem grande. E aí, o que é que acontece? Tem casos que precisa inserir esse dreno para que possa realmente tirar toda essa secreção. Ok? Tranquilo, gente. Professora, mas como é que esse dreno é colocado, né? Então, muitas vezes, gente, vocês vão ver que o dreno ele vai vir logo com um pontinho para fixar ali na cavidade da pessoa, tá certo? Então, o médico, muitas vezes, ele dá um ponto. Professora, quem é que tira esse ponto? Vocês, técnico de enfermagem, tá certo? Vocês que muitas vezes faz essa retirada desse ponto. Professora, para retirar esse ponto, tem que ser em técnica estéreo? Depende, tá certo? Se for algo, digamos que mais interno, e aí você vai precisar de uma luva estéreo. Se não, você pode utilizar até mesmo uma luva de procedimento. Certo, meus amores? Tranquilo até aqui? Tá difícil? Vamos lá. E aí, gente, falando dos tipos de dreno, nós temos aí o dreno de sucção, que é mais conhecido aí também como Portovac. Como eu falei para vocês, vocês vão escutar os dois nomes, certo? Na prática, tanto vocês podem escutar o dreno de sucção, como também dreno de Portovac. E aí, gente, o dreno de sucção, ele vai ser um sistema de drenagem fechado. Lembra que eu falei para vocês? Sistema de drenagem fechado vai utilizar o quê? Vai utilizar algum tipo de bolsa, né? Ou uma bolsa, ou pode utilizar muitas vezes um frasco, tá certo? Então, ele vai ter que ser totalmente vedado, né? E aí, gente, esse dreno de Portovac, ele vai ter um vácuo, ele vai apresentar um vácuo, que ele é em formato de uma sanfona, que vai ficar ali, muitas vezes, aspirando essa secreção. Deixa eu logo mostrar aqui a foto para vocês, que eu sei que vocês já estão curiosos para ver esse dreno. Olha aí uma imagenzinha para vocês, ó, do dreno de sucção, tá bom? Esse dreno de sucção, gente, vocês vão ver aí também bastante, os mais estilizados, é o Penrose e o Portovac, o dreno de sucção, tá certo? Vocês vão ver aí bastante na prática de vocês, principalmente quem gosta de urgência e emergência, viu, meu povo? Vamos lá. E aí, gente, esse dreno de sucção, ele vai ser indicado para a drenagem de fluidos, né? Ou seja, algum tipo de sangue ou algum tipo de secreção por aspiração durante procedimentos cirúrgicos. Professora, a maioria das vezes ele utiliza em procedimento cirúrgico? Sim, tá? Como eu falei, a maioria das vezes, certo? Então, o paciente ele tem que ter um procedimento cirúrgico e após ele sair, muitas vezes ele já sai até mesmo com um dreno de sucção. Ok? Vamos lá. E aí, gente, ele também pode ser utilizado em cirurgias ortopédicas. Professora, me lembra aí o que é ortopédicas? Gente, sempre quando vocês escutarem esse nome, ortopédicas, vai estar referente a ossos, músculos, ligamentos, tá certo? Então, sempre quando escutarem cirurgias ortopédicas, vai ser ossos, músculos e ligamentos, tá bom? Também é utilizado, gente, o Portovac em cirurgias neurológicas, ou seja, o sistema nervoso, né? Cirurgias do sistema nervoso. Então, vocês vão ver aí alguns drenos que vai ser feito na cabeça, tá? Então, esse dreno de sucção, muitas vezes, ele fica ali na cabeça do paciente, na cavidade ali do crânio, né? Tem como se fosse um furinho que vai um pouco mais interno, tá certo? Não é muito externo, como os outros drenos que eu mostrei para vocês, né? Então, esse dreno ele vai ser mais interno, vai ser numa cavidade mais dentro do organismo da pessoa, tá bom? E nós temos também, utilizamos esse drenos de sucção nas cirurgias oncológicas, né? Ou seja, cirurgias de câncer, tá certo, gente? Então, são esses 3 tipos de cirurgias que são mais utilizados, esse dreno de sucção ou dreno de Portovac. Ok, gente, tá tranquilo? Olha aí de novo, né, a fotinha para vocês, ó. Realmente tem esse formato de sanfona, né, no dreno, como vocês estão vendo. Vai ser um sistema a vácuo e digamos que ele vai fazer essa drenagem um pouco mais rápida, tá certo? Então, isso muitas vezes a gente utiliza quando está tendo bastante secreção, tá? E aí a gente utiliza esse sistema de drenagem fechado. Professora. Oi? Duas situações. Hã?
Qual é a outra situação? Fora a ortopédica. Do dreno, esse aqui, do dreno de Portovac? Sim, ortopédicas, neurológicas e oncológicas, tá? Bom, obrigada. Nada. Vamos lá. E aí, meus amores, nós temos aí o dreno de care, tá? Todo mundo falando aí, care, vai. Não precisa ligar o áudio, viu? Não precisa ligar o microfone, mas vão treinando aí, dreno de care, tá? Então, esse dreno, meus amores, vocês vão ver, mas em quantidades um pouco menos frequentes, tá? Não vai ser muitas vezes que vocês vão ver esse dreno de care, tá? E esse dreno de care, gente, ele pode ser de plástico ou de borracha, tá certo? Ele vai ser inserido aí nas vias biliares, né? Como eu falei para vocês, vias biliares vai ser os órgãos que compõem o fígado, ou seja, vesícula biliar, pâncreas, tá certo? São alguns órgãos aí que vai compor o fígado, tá? E aí nós utilizamos muitas vezes esse dreno de care, né? Que é um dreno aí que tem essas duas hastes tubulares, tá certo, gente? Vamos lá. Agora nós temos o dreno de tórax, meus amores. O dreno de tórax, né? Ele vai ser utilizado na presença de colapso pulmonar, como eu falei para vocês, em caso de pneumotórax. Oi. Pode repetir de novo o outro, quer? Porque travou. Do de care? Pronto, tá certo. Vamos lá. O dreno Obrigado. de care, meus amores, vai ser de plástico ou de borracha, tá certo? Vocês vão ver aí esses dois tipos de materiais. E aí ele vai ser inserido nas vias biliares. Só para relembrar o que são as vias biliares, né? Vai ser o que compõe o fígado, ou seja, a vesícula biliar e o pâncreas, tá certo? Então nós utilizamos o dreno de care para tratar em órgãos específicos do fígado, tá bom? E aí vai ser responsável por fazer toda essa drenagem. E aí ele vai ser confeccionado por essas duas hastes, né? Como vocês estão vendo, vai ter essas duas entradas e saídas. Porque isso tanto vai entrar a secreção como vai sair, tá certo? Porque se for um sistema, por exemplo, aberto, um sistema de drenagem aberto, concordam comigo que vai entrar ar? Vai, gente. Não tem como não entrar, né? Então, tanto ele pode entrar e ele vai sair ali aquela secreção. Ok? Show. Vamos lá agora para o dreno de tórax. Gente, o dreno de tórax, né, como eu falei para vocês, ele vai ser utilizado aí muitas vezes por um colapso pulmonar. Lembra que eu falei para vocês um exemplo de colapso pulmonar, que é o pneumotórax, e que um pneumotórax pode gerar uma parada respiratória do paciente, tá certo? Então, por isso há necessidade de se colocar esse dreno de tórax o mais rápido possível, tá bom? Professor, em caso de um paciente ter um pneumotórax, o que é que nós profissionais da saúde podemos fazer? Se você observar que, por exemplo, o paciente levou uma facada, vou dar um exemplo para vocês. O paciente estava no meio da rua e aí você estava num assalto e o paciente levou uma facada. O que é que você, profissional da saúde, pode fazer? Gente, sempre andem com... Oi? Tu pode repetir, que travou aqui. O dreno de tórax? Sim. Tá ótimo, vamos lá, de novo, tá, gente? Ó, o dreno de tórax, gente, ele vai ser utilizado em algum tipo de presença de colapso pulmonar. Como eu falei para vocês, o colapso pulmonar vai estar relacionado com pneumotórax. Pneumotórax, lembra que eu falei para vocês? Quando o paciente está ali e é perfurado, tem uma perfuração, ou seja, de uma bala, de uma faca, tá certo? E aí, nessa perfuração, gente, vocês vão observar que vai ficar saindo ar, tá certo? Ali na parte que ficou, digamos, a facada, né? Você observa aquela abertura e vai ficar saindo ar do pulmão do paciente, certo? Professora, é correto sair esse ar? Não, gente. Esse ar que sai pode gerar uma parada respiratória no paciente. Então, você, técnico de enfermagem, o que é que você pode fazer? Desculpa, gente. Me engasguei agora. Coronavírus. Ai, meu Deus, fala isso não, pelo amor de Deus. Vamos lá,
lá, gente. Então, você, técnico de enfermagem, o que é que pode fazer em um tipo de pessoa que está com pneumotórax? Curativo de 3 pontas. Como assim, professora? Estou boiando. Lembra que eu falei para vocês o curativo semi-oclusivo, que a gente fecha só as bordas? São quantas bordas em um curativo? 4 bordas. Não é verdade? Por quê? Porque é um curativo quadrado, né? E aí a gente fecha as 4 bordas em um curativo semi-oclusivo. Só que em casos de pneumotórax, o que é que a gente vai fazer? Fechar somente 3 bordas. Tá certo? Deu para entender, gente? Você vai fechar somente as 3 bordas, né? Você vai colocar gases ali em cima daquela perfuração e vai fechar somente 3 bordas. Professora, por que tem que ficar uma borda aberta? Ai, meu Deus, chega, eu tô me engasgando com o meu próprio cuspe. Ah, Maria, é porque eu falo demais, meu povo, e aí eu fico doidinha no meu juízo, vai. E aí, meus amores, nós temos que fazer... nós temos que fazer um curativo de 3 pontas, né? Vocês vão fechar somente 3 pontas. As bordas são 4, mas você só vai precisar fechar 3 pontas. Por quê? Porque aquele ar, ele vai sair, mas ele não vai entrar. Concordam comigo? Porque ele vai estar semi-fechado. E aí não vai entrar bactérias para o pulmão desse paciente. Então, isso já vai ajudar muito. Tá, gente? Então, em casos de pneumotórax, que você está observando que naquela perfuração está saindo qualquer tipo de ar, você vai fazer um curativo de 3 pontos. Ok, gente? Show? Deu para entender aí direitinho? Então, vamos lá. Não se preocupe que depois eu mostro o curativo de 3 pontos para vocês na prática, certo? Vou ter uma aulinha só de curativos e aí a gente vê esse curativo para um pneumotórax. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, chega. Só um minuto, meu povo. Minha mãe já tá aqui perto do meu juiz me ligando, que hoje eu não falei com ela, já tá doidinha. Vamos lá, gente. E aí, meus amores, esse dreno de tórax, né, ele vai servir muitas vezes para quando o paciente está com esse colapso pulmonar, né? Então, quando há uma perfuração, um tipo de trauma ou uma cirurgia que há presença de ar, de pus ou sangue. Tá certo? Eu dei aí um exemplo para vocês de pneumotórax, mas nós temos outros tipos de colapso pulmonar, tá? Então, tudo isso que vai realmente gerar uma consequência na respiração, no processo de respiração do paciente, eu vou utilizar um dreno de tórax, tá certo? Deu para entender? Olha aí uma fotinha para vocês, ó, do dreno de tórax, tá? Professora, é nessa região mesmo que fica? Sim, tá, gente? Vai ser logo abaixo da axila desse paciente. A gente tem aqui como base o mamilo, tá certo? A gente pega o mamilo desse paciente e faz aí uma medição, né? Normalmente, quando os médicos vão fazer, né, esse dreno, eles utilizam muitas vezes aí essa região do mamilo para fazer essa medição e ser inserido esse dreno, tá, meus amores? E aí, como vocês podem ver, vai ter esse frasco, vai ser acompanhado aí desse frasco, que vai ser responsável por drenar toda essa secreção, né? Ou vai ter esse sistema de ar fechado, tá bom? Que aí vai realmente fazer com que esse ar não saia do paciente, certo? Vamos lá. Alguns cuidados aí, meus amores, que eu coloquei para vocês, voltados para os drenos, tá bom? Que vocês da enfermagem vão ser responsáveis por estar verificando, que é referente à localização e o tipo de dreno. É importante que você saiba diferenciar os tipos de drenos utilizados, tá bom? E a região que vai estar inserida. Nós precisamos também anotar o débito. Como assim, professor, anotar o débito? Vamos lá. Você vai precisar anotar o volume, ou seja, a quantidade que está saindo ali naquele frasco coletor ou naquela bolsa coletora, tá certo? Vocês vão ver, gente, que nesse frasco tem várias medidas. Por exemplo, 100 ml, 200 ml, vai depender muito do tamanho do frasco. Tá bom? E aí vocês vão observar que neles tem a medida. Então, vamos supor, precisei fazer a limpeza do meu dreno, o que é que eu vou fazer? A medida. Eu vou logo anotar ali a medida no prontuário desse paciente, tá bom? Preciso anotar também
a cor. Como assim, professora? Qual é a cor que está saindo essa secreção? É amarelada? É esverdeada? É esbranquiçada? Né? É vermelha, né? Ou seja, sangue vai ser uma secreção vermelha, tá certo? E a consistência, tá? Então, vocês vão ver aí que a gente precisa anotar essas 3 fases, tá certo? É importante que seja anotado o débito desse tipo de... Menina, tá passando um paredão de som. Vocês estão escutando, meu amor? Passou um paredão super rápido cantando. Vai quicar e rebolar. Alô, Loma! Ai, minha gente, eu não aguento não, viu? Enfim, nós vamos utilizar aí o dreno, tá certo? Temos que anotar todas essas partes aí do débito desse dreno. Ok, gente? Vamos lá, meus amores. Nós também precisamos anotar trocas de coletor, tá certo? Ou seja, o horário que você fez a troca, tá, gente? Se você foi lá, né, fez a limpeza do local e trocou o coletor, você anota no prontuário, certo? Ok, gente? Vamos lá, alguns cuidados aí voltados também da enfermagem que nós vamos ter com esse dreno. Anotar o curativo de inserção, né? Se houver, por exemplo, se precisar fazer um curativo naquela determinada região, eu preciso anotar como é que estava a inserção, né? Ou seja, o local ali do corte, tá bom? O tipo de curativo, né? Se foi um curativo oclusivo, um curativo aberto, um curativo limpo, se está seco, tá certo? Se precisou de alguma atadura para fazer aquele curativo, tá certo? Então, tudo isso deve ser ali anotado, gente. No prontuário do paciente, é o que eu sempre digo. Não adianta você fazer um trabalho belíssimo com o seu paciente se você não anotar. É mesmo que você não ter feito nada. Então, tudo que você fizer referente aos cuidados de enfermagem, tem a necessidade de você anotar no prontuário, certo? Vamos lá. Também nós vamos precisar anotar queixas referidas pelo paciente em relação ao dreno. Por exemplo, paciente está sentindo dor no local. Você precisa anotar? Precisa. São queixas desse paciente. Se o paciente teve febre, pode ser um sinal de infecção ali no local da inserção. Concordam comigo? Então, tudo isso, gente, todo tipo de queixa que o paciente tiver, por exemplo, coceira, né? Tá coçando muito no local. Todas essas queixas você deve anotar, tá bom? Vamos lá. Vocês vão também anotar o aspecto da inserção, né? Ou seja, do local, como eu falei. Se está hiperemiada. Professor, o que é hiperemiada? É se ao redor está vermelho, tá bom? Então, sempre quando vocês escutarem esse nome de hiperemiada, é vermelho. Estiver apresentando uma vermelhidão. E aí, vocês utilizam termos técnicos, né? Lá para anotar no prontuário do paciente. Paciente está apresentando o local da inserção hiperemiada. Ok? Se tá havendo coceira, né, que é o plurido, tá bom? Plurido, termo técnico, coceira, tá? A integridade da pele desse paciente, se está tendo uma boa cicatrização, ou se está tendo uma ruim cicatrização, tudo isso deve ser anotado. E a presença de exudato, tá certo? Também tem que ser anotado, gente, o tipo de secreção que está saindo ali na inserção. Porque essa secreção, ela é para estar saindo somente nos drenos. Se caso o local dessa inserção, né, ou seja, o corte, está saindo alguma secreção, está saindo pus, está saindo sangue, algo está errado. Porque a secreção, ela tem que sair somente pelo dreno, tá bom? Então, tudo isso você tem que anotar. E também a algia. Professor, o que é algia? Nunca nem ouvi falar, né? Vamos lá. A algia, gente, vai ser uma dor em um determinado órgão ou em alguma região do corpo. A gente utiliza esse termo técnico que é algia, tá? Então, quem tiver com um caderninho aí, vai anotando, gente. Algia, dor num órgão ou em uma determinada região do corpo. Certo? Show, então vamos lá.
E aí, meus amores, nós também precisamos registrar a troca de selo d'água. Professor, o que é essa troca de selo d'água? Gente, essa troca de selo d'água vai ser o sistema de drenagem subaquática, onde vai impedir a entrada de ar vindo de fora. Professora, repete, vamos lá para quem está anotando. Selo d'água, sistema de drenagem subaquática, onde vai impedir a entrada de ar vindo de fora, certo? Ou seja, aquele ar, ele só vai sair, ele não vai entrar, certo, gente? Não se preocupem que quando a gente estiver na prática, depois eu mostro para vocês esse selo d'água que realmente fica ali naquele coletor, tá bom? E aí eu mostro para vocês como é que funciona direitinho esse selo d'água. Não se preocupem, mas vai ser realmente um sistema que vai impedir a entrada vindo de fora, ou seja, para que realmente aquela pessoa não tenha algum tipo de infecção pulmonar, tá bom? E aí esse ar, ele só vai sair, ele não vai entrar, tá certo? Vamos lá, nós temos aí os tipos de drenagem, né? Deixa eu ver só que horas são, meu povo, que eu tô perdidazinha do horário. Pronto, falta... Já eu vou parar aqui para responder as perguntas de vocês, tá? Vamos lá. Nós temos os tipos de secreção, que inclusive eu já falei até algumas para vocês, mas eu preciso que vocês saibam diferenciar essas secreções, tá? Vamos lá. Nós temos a secreção serosa. Para quem está anotando aí, vou falar lentamente, né? Porque às vezes eu falo um pouquinho rápido e aí fica um pouco complicado de vocês anotarem, mas vamos lá. Nós temos a secreção serosa, que vai ser uma secreção mais fluida, ou seja, uma secreção mais transparente. Secreção serosa, secreção fluida, transparente. Nós temos também secreção sanguinolenta. Sanguinolenta vai estar associada a sangue. Sanguinolenta vai estar associada a sangue. Nós temos aí também a secreção purulenta. Vai ser muito parecido com pus, tá certo? Que é aquela secreção que pode ser tanto amarelada, como também ela pode ser esverdeada. Certo, gente? Purulenta, pus. Lembra logo de pus, que aí você vai saber que é uma secreção mais amarelada e esverdeada, mas utilizem esses termos técnicos, tá? Quando vocês forem falar em um determinado tipo de secreção que está saindo no dreno desse paciente. Nós temos também, gente, a secreção seroso-sanguinolenta. Como assim, professora? Vai ser a junção da secreção serosa com a sanguinolenta, ou seja, vai ter uma secreção transparente e um sangue. É como se estivesse saindo duas coisas ao mesmo tempo nessa secreção. Então, você vai observar que vai ter presença de seroma, ou seja, de uma secreção mais fluida, e também vai ter sangue desse paciente, certo? Nós temos aí também a puro-sanguinolenta, ou seja, junção de sanguinolenta com purulenta. Vai ser uma secreção com sangue e pus. Certo? Nós temos também a seropurulenta, que vai ter a mistura da secreção serosa, aquela secreção transparente, mais o pus. Certo? Nós temos a biliosa, gente, que vai ser uma secreção mais voltada para um amarelo, certo? E ela também pode ser ali aquele sangue bem escuro, como se fosse um sangue coalhado, um sangue preto, tá certo? Então, a gente chama de secreção biliosa. E nós temos também a secreção fecaloide, gente, que vai estar relacionada a fezes, tá certo? Tudo que está relacionado a fezes, a gente chama de fecaloide. Ok, meus amores. Deu aí para diferenciar os tipos de secreção, os tipos de drenagem. Show! Então, agora eu vou responder as perguntinhas para vocês.
Tá certo? Vou dar uma olhadinha agora no chat. Quem quiser ligar o microfone também para falar alguma coisa, fique à vontade. Essa é a hora. Vamos lá, vou responder agora as perguntinhas de vocês. Só um minuto, viu, meu povo? Vai dar certo. Tô só lendo aqui, que é muita pergunta. Ronald está perguntando, nenhuma previsão de voltar às aulas presenciais? Não, Ronald, a gente ainda não tem nenhuma previsão, tá certo? Mas como eu falei para vocês, assim que eu souber de alguma coisa, não se preocupe que eu vou avisar. Vamos lá, Raquel, em relação... Não, essa secreção que tiramos, devemos medir a quantidade e colocar em balanço hídrico? Sim, tá? Todo tipo de secreção que você for tirar, né? Se você for fazer a troca, há necessidade, sim, de medir a quantidade, tá certo? Inclusive, eu até falei para vocês, tem que haver sempre a medição dessa quantidade. Luara perguntou, quem faz a retirada do dreno? Enfermeiro ou médico, tá certo? Que é responsável por fazer essa retirada do dreno, que vai ser um sistema utilizando o tubo estéreo, né? Mas o enfermeiro também pode realizar e o técnico vai dar esse auxílio. Vamos lá, o Matheus. Professora, o dreno vai servir para retirada de líquido na pleura? Com certeza. Sim. Raquel, no caso de hematoma, um acúmulo de sangue na pele, o que podemos fazer? Assim, você estava falando dos cuidados, né? De enfermagem sem ser voltados para o dreno. Em caso de hematoma, gente, dependendo do local, você pode passar uma compressa de água morna com água fria, tá certo? A gente sempre junta essas duas compressas em casos de hematomas, tá? Porque isso vai ajudar bastante ali na questão do equilíbrio, tá certo? E a gente utiliza muitas vezes tanto a água fria como a água morna, certo? E aí você faz uma compressa de água fria, espera um pedacinho, faz uma compressa de água morna, tá? Professora? Oi? Então eu posso estar fazendo esse choque térmico? Pode, mas você tem que deixar em um pedacinho, digamos que dá ali um determinado espaço. Não pode, por exemplo, coloquei uma compressa de água morna e já vou colocar a gelada. Não, tá? Espera ali entre a faixa de uns 10 minutos, né? De 5 a 10 minutos, para depois você estar colocando esse outro tipo de água, tá certo? Então, não é logo depois que você coloca uma que você vai colocar a outra, porque senão realmente vai haver esse choque térmico, tá? Tem que dar um intervalozinho. Mas é muito bom para o organismo, gente. Sempre quando tiver hematomas, podem fazer, que isso ajuda muito a equilibrar, tá? E aí esse hematoma ele vai surgindo de forma mais rápida. Vamos lá, Vivi. Quanto tempo pode ficar com dreno no pulmão? Gente, assim, vocês vão ver que na prática pode ter pacientes que podem passar ali por muito tempo, né? Por exemplo, 15 dias, mas o correto é esse paciente ficar até 5 dias. Com qualquer tipo de dreno que for colocado nesse paciente, é bom que seja de 5 a 7 dias, tá? Mas vocês vão ver que tem pacientes que precisam ficar por mais tempo. Só que esse dreno, gente, ele não pode ficar ali, digamos que para sempre no paciente, tá bom? Do mesmo jeito as sondas. Vocês vão ver que as sondas é somente para aquele paciente ficar ali por determinado tempo, certo? Então, vai ter pacientes que vai precisar ficar só com 2 dias, com 3 dias, com 5, com 7, mas vai ter pacientes que vai precisar passar muitas vezes o mês todo. Só que não é correto, gente, não é correto, porque isso gera uma infecção muito grave no paciente. E aí, por isso que esse paciente ele tem que passar logo por um processo cirúrgico, tá? Vamos lá, Vivi. Quanto tempo demora para cicatrizar uma drenagem? No caso de onde foi colocado o dreno, né? A inserção do dreno, né, Vivi? Então, Vivi, é igual um processo de ferida, por exemplo. Isso vai depender muito da minha cicatrização. Tem pacientes que um dreno fecha em torno de mais ou menos 5 a 7 dias. Tem pacientes que têm uma demora maior, por exemplo, pacientes diabéticos. A gente sabe que pacientes diabéticos têm uma demora maior para cicatrização. Então, isso vai depender do paciente, mas em torno aí de 5 a 7 dias
esse dreno ele já fica todo fechadinho, tá bom? A Ângela, professora, para cada parte do corpo será um dreno diferente? Sim, tanto para cada parte do corpo, como também vai se utilizar ali pela quantidade que está sendo saindo, né, naquele paciente, a quantidade de secreção, tá bom? Então, a gente diferencia muito nisso. Ronald, a mesma pergunta da Vivi, né? Quanto tempo? Já falei, é em torno de mais ou menos alguns dias, tá, gente? Então, vocês vão ver que tem paciente que vai ultrapassar aí um limite, mas não é o correto, certo? Por exemplo, no IJF, gente, vocês vão ver que tem pacientes que vai passar muitos dias. Por quê? Porque não tem vagas de muitas cirurgias, né? Então, vamos supor, eles fazem 3, 4 cirurgias por dia. E aí, realmente, tem uma fila gigante, né? Tem uma quantidade gigante de pacientes para poucas cirurgias. Então, esse paciente, muitas vezes, ele precisa ficar por um tempo mais prolongado, tá certo? Mas isso não é bom, porque gera um risco de infecção muito grave para o paciente, certo? A Vivi está perguntando, o que fazer quando o dreno sair? Gente, dreno saiu, outro processo cirúrgico, tá certo? Não adianta tentar colocar ele no lugar que ele não vai para o lugar, tá bom? Tem que passar por um processo cirúrgico, porque ele fica ali armazenado um pouco mais interno, e aí tem que passar por um procedimento cirúrgico. Matheus, como é colocado o dreno? Procedimento cirúrgico? Sim, tá? Procedimento cirúrgico. A pessoa vai lá pro centro cirúrgico, né? Faz toda aquela partezinha que a gente sabe, né? De antisepsia. E é realmente uma cirurgia. Só que é considerado uma pequena cirurgia, porque é um corte muito pequeno que vai fazer no local. Tá certo? Vamos lá. O dreno de Penrose... A Raquel tá perguntando. O dreno de Penrose é mais utilizado pelo custo-benefício? Com certeza, tá? Pelo custo-benefício. Raniele, professora, qual a diferença entre a parada cardíaca e a parada cardiorrespiratória? Ai, gente, eu amo urgência e emergência, eu fico me coçando, mas se eu for aqui falar para vocês a diferença das paradas, eu não vou parar mais não, viu? Mas vamos lá, deixa eu tentar resumir para tu, tá? Não faz parte, né, da nossa aula, mas eu vou tentar resumir para você. Na parada cardíaca, o que é que acontece? Somente o coração vai parar. Vou resumir, tá? Porque é um mundo, parada é um mundo. Inclusive, eu amo e dou até curso extras, né, aí de socorrista, tá? E aí, gente, essa parada cardíaca vai estar associada somente com a parada do coração. Somente o coração parou e a pessoa continua respirando. Na parada cardiorrespiratória, já está dizendo, tanto vai parar o coração, como vai parar a respiração, tá certo? Ok? E aí depois, se vocês... Ah, meu Deus, se vocês quiserem, não, nem faz parte da disciplina, minha gente. Vocês vão ter uma disciplina aí de urgência e emergência. Se preocupe não, viu? Mas eu fico doidinha, porque eu amo isso. Eu amo dar curso de socorrista. Vamos lá, a Raquel tá perguntando. Já fiz a limpeza do dreno de Penrose. Antes de medir a quantidade... Antes de medir a quantidade do líquido e desprezei. Depois fiz uma limpeza com soro. É assim mesmo? Sim, mas depois eu vou mostrar para vocês na prática, gente, não se preocupe. Em relação a como a gente realiza essa limpeza, essa troca, tá certo? Porque tem que haver a troca do frasco. E aí eu explico para vocês direitinho na prática. Não se preocupe, a gente vai ter uma aula só voltada para drenos. A Luara, meu pai usa esse dreno na cirurgia de prótese, total de quadril. Isso, muito bem. Gente, é muito utilizado. Vamos lá, a Raniel está perguntando, dreno tem contraindicações? Não, gente, não tem uma contraindicação, tá? Não sei se a pessoa... Não, até onde eu sei não tem nenhuma contraindicação. Vamos lá. A Rebeca está perguntando, o curativo no Portovac é oclusivo? Não, é semi-oclusivo, tá certo? Porque ele precisa ter uma entrada de ar, tá? Então, a gente vai fechar aquela somente as bordas, tá? Ronald, quando saber se ele está mesmo no local indicado? Tipo, mexeu e saiu do canto. Vai estar saindo secreção, gente. Sempre quando estiver no local, vai sair secreção. Quando parar de sair secreção, você tem que ficar de olho, porque pode ser que realmente tenha saído do canto e aí o paciente vai precisar de fazer outro processo cirúrgico para inserir esse dreno novamente, tá? Vamos lá, o Matheus está falando. Professora, na falta de um dreno específico,
Algum outro pode suprir a necessidade do mesmo? Pode. Pode sim, tá, gente? Pode. Vocês vão ver aí muito na prática que falta e o médico muitas vezes tem que dar aquele rebolation, né? No rebolation. E aí ele vai utilizar outro tipo de dreno, né? Que não é o específico. É o novo rebolation. Veio do nada essa música, acredita? Minha nossa senhora, vamos lá. Não entendi as diferenças do dreno de Penrose e Portovac. Vamos lá, o dreno de Penrose, gente, vai ser para secreções em pequenas quantidades, que é aquele drenozinho que eu mostrei para vocês que parece muito colocado ali, os dedos das luvas, né? Então, esse vai ser o de Penrose. E o Portovac é para quando tem maior tipo de secreção, que é quando precisa de um dreno de sucção, para drenar melhor esse líquido, essa secreção. Tá certo? Então, digamos que o Penrose vai ser para pequenas quantidades e o Portovac para uma maior quantidade, tá? Vamos lá, Ronald, curativo de 3 pontos até em caso de bala ou faca, depende. Esse curativo aí de 3 pontos, a gente tem que ser na região do tórax, tá? Se for na região do tórax e tiver saindo ar pela cavidade pulmonar do paciente, aí eu faço curativo de 3 pontas. Se não, não é indicação, tá certo? É só quando for na cavidade torácica. Jaqueline perguntou, o dreno de tórax é inserido entre as costelas? Sim, tá, Jaqueline? É inserido entre as costelas. Rayane, professora, o dreno de tórax, quando esse está localizado na pleura visceral, desculpa, como mostra a imagem, não prejudica o funcionamento do pulmão? Não, tá, gente? Ele, pelo contrário, ele vai ajudar o funcionamento do pulmão, tá? Porque vai estar drenando esse líquido. Mas aí é sempre bom você ficar avaliando a saturação desse paciente, tá certo? Precisa ficar sempre avaliando. Porque como ele está ali com a inserção, né? Pode ser que dê qualquer tipo de problema no desse dreno e aí vai prejudicar a respiração desse paciente. É, Bequeita, sacudindo o paredão, né? Queria. Inclusive, saudades festinhas. Vamos lá, Leidiane. Professora, sobre a pneumonia, é utilizado dreno de tórax? Gente, pneumonia sim, tá? Pneumonias pode ser utilizado também. Pneumonias mais severas, né? Por exemplo, vocês veem que criança evolui muito rápido, aquela pneumonia que fica com muita secreção, muito secretivo. Pode sim, tá? Realizar aí um treino de tórax para drenar toda essa secreção. Inclusive, é até muito, muito ruim, gente, de ver, porque a criança incomoda bastante. Aí tem criança que puxa esse dreno, e aí lá vai a criança ter que passar por outro procedimento cirúrgico. Vamos lá, Matheus. Professora, em caso de febre no paciente com dreno, o dreno vai ter que ser colocado por desconfiança de uma provável infecção causada no dreno? Com certeza. Exatamente, Matheus. Perfeito. O paciente está com febre e aí já pode ser um sinal de infecção do local desse dreno, tá certo? A não ser que, né, o paciente tenha outro processo infeccioso ali. Vamos supor, ele tem outra ferida, né? Aí sim, ele passou por outro procedimento cirúrgico. Aí sim, aí pode ser que seja por conta de outra coisa, tá? Professora, como selar o dreno no tórax? Com pontinho, gente. Os médicos sempre fazem um pontinho para poder ficar ali preso na região, tá certo? Vamos lá. A Marisângela tá falando, fiquei 3 dias com o dreno após fazer cirurgia de vesícula. Nesse caso foi o dreno de Kerr. Todo dia na hora da limpeza era puxado um pouco, incomodava muito. Gente, horrível. Horrível, incomoda bastante, né? Porque vai estar ali bem preso a sua pele, tá? Vai que professora toda linda. Mentira, mulher, eu tô sem maquiagem aqui, horrível. Hoje eu passei o dia todo com a rinite atacada, direto espirrando. Deixa eu ver. Meu povo, vocês perguntam coisa boa, viu? Vamos lá. A Elis, para cada secreção em uma parte do corpo é um dreno diferente, né? Viu o dreno de tórax e é mais grosso, gente. O calibre dele é bem mais grosso de tórax.
E sim, tá? Pode ser que cada região do corpo precise de um dreno diferente. Isso vai depender, como eu falei para vocês, da quantidade, do local, tá certo? Vamos lá, o dreno de tórax pode ser utilizado no derrame pleural, água no pulmão? Sim, tá, Rebeca? Pode ser sim utilizado. Inclusive, vocês vão ver aí bastante por conta de um derrame, tá? Vamos lá. A Raniela, é porque estou estudando uma coisa e lembro de outra coisa e outra, aí já lembro de outro assunto. Fala, minha Nossa Senhora! Mas eu adoro, meu amor. Você pode me perguntar, viu? Eu adoro quando você pergunta. Vamos lá, Eliane. No caso de uma drenagem errada, o que pode resolver... O quê? O que pode reverter, não sei se escreve... Reverter, né? Qual o dano que pode causar para o paciente, né? Você está perguntando mais ou menos isso, né? Então, assim, Eliane, o que é que acontece? Quando ele passa por um processo cirúrgico, ele tem que ser colocado no local certo. E aí, essa substância ela vai ficar drenando. Não há, digamos assim, que uma causa maior que vai passar para esse paciente. A não ser que esse dreno ele tenha saído do local e não faça uma reinserção, ou seja, uma recolocação desse dreno. E aí sim, o paciente ele pode ficar com muita secreção dentro dele. Não está drenando, ele está com dreno, mas não está no local. E aí sim pode gerar aí um grande risco de infecção para esse paciente, porque essa secreção ela deve ser drenada, tá certo? Vamos lá, Raquel. Esse dreno de Penrose não possui um caráter a vácuo. Professora, está falhando. Tá falhando? Melhorou? Vamos lá, Raquel. Esse dreno de Penrose não possui um caráter a vácuo, deixando a entender que a secreção sai espontaneamente. Sai espontaneamente, tá certo? Não vai ter ali um vácuo para sugar essa secreção. Por isso que eu falei, é em pequenas quantidades, certo? O dreno de Penrose é utilizado para pequenas quantidades. Em grandes quantidades, a gente muitas vezes vai ver um dreno de sucção ou um dreno de tórax, tá certo? Ok, meus amores. Tiraram todas as dúvidas referente a dreno? Show! Pois deixa eu falar para vocês. Vamos tirar um intervalozinho agora, né? Encher o buchinho, comer alguma coisa. Tô desejando uma pizza, meu povo, ó. Mas tô com tanta preguiça de comprar, eu tenho tanto medo de sair de casa. Mas enfim. Mas enfim, vamos ficar no desejo, vamos comer ali um creme craquezinho com café. E aí a gente volta após o intervalo, tá? É mesmo, tá? Ela entrega. Eu vou já pedir. Não, vou comer uma creme com café mesmo, porque eu tô economizando dinheiro. Eu tô mão de vacazinha, viu, agora? É isso. Certo, meus amores? Então vamos lá encher o buchinho, comer alguma coisa, né? E dinheiro para ir pro shopping, né? Que show, mulher. Só se quando eu abrir, Mas tem nem R$1 não, viu, filha? Eu fico dizendo que eu tô economizando, mas vai olhar a minha carteira ali, pra tu ver, não tem nem R$1 no bolso. Ei, meu povo, vamos lá, vamos comer aí um pouquinho de encher o bucho. Cadê o dia do FIVEST? Cadê o dia do FIVEST? Eu tô esperando a tia Ana pagar. Tô esperando a tia Ana. Certo, meus amores? Então vamos lá encher o bucho. Depois a gente volta. 20 minutinhos aí pra vocês, tá?